Peraí. Não está ainda. Bom, eu quero cumprimentar aqui a todos vocês. Voltamos aqui às nossas lives, aquelas que eu comecei a fazer de maneira bem informal, para conversar com todos aqueles que me fazem muitas perguntas e que, às vezes, eu não consigo responder a todos, e essa é uma maneira da gente trabalhar mas também de uma maneira descontraída, poder conversar com todos vocês. Hoje nós vamos conversar com o ministro Tarcísio de Freitas, nosso amigo, ministro da Infraestrutura, que tem um papel essencial para a agricultura e a pecuária brasileira. Porque se a gente não trabalhar juntos, né, nós precisamos, né, da infraestrutura para poder escoar a produção brasileira, essa grande produção brasileira. E é juntamente com o ministro que nós podemos trabalhar de maneira mais eficiente, priorizando, né, aqueles locais onde a infraestrutura é necessária para que a gente possa fazer de maneira mais eficiente a agricultura. Eu queria dizer para vocês que o Tarcísio é engenheiro, né, formado, engenheiro civil, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, essa grande universidade, é pós-graduado em gerenciamento e gestão da cadeia de suprimentos de logística pela Fundação Getúlio Vargas. Ele tem uma ampla experiência no serviço público, portanto, o ministro Tarcísio, além de ser muito capacitado para ocupar essa pasta, ele também, né, é um ministro que conhece bastante o agronegócio, porque já trabalhou na Amazônia, foi para o Haiti quando estava no Exército, enfim. O ministro Tarcísio é um grande companheiro e eu gostaria hoje, tenho certeza que essa live será um sucesso, né, trabalhando com o meu amigo Tarcísio. Só que eu preciso achar o Tarcísio aqui. Pronto, achei. Tarcísio, não estou conseguindo achar você aqui. Você precisa entrar para eu poder te adicionar para a gente começar a nossa conversa. Só um minutinho. Bom, eu queria pedir para vocês... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tarcísio. É tanta gente que já está aqui na nossa live, eu não estou conseguindo achar o Tarcísio aqui. Não está aparecendo. Bom, enquanto aqui a gente não consegue encontrar aqui, por enquanto não está aparecendo aqui o Tarcísio, eu vou falar um pouquinho mais. Então, dizer que o Tarcísio é conhecido como Sem Tempo Irmão.
ele trabalha tanto, tem tanta coisa para fazer, que as pessoas colocaram o Tarcísio, esse meme que pegou aí por todo lugar. Tarcísio tem aí sobre a sua pasta toda a área de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Agora teve um trabalho enorme durante o Covid, porque teve que fazer toda a logística, trabalhar a logística para que pudéssemos ter a tempo aqui no Brasil os vários equipamentos, EPIs necessários para que máscara, respiradores, enfim, luvas, tudo que foi preciso para que a gente pudesse combater e estar aí de frente com essa pandemia, né, do coronavírus que tanto tem trazido problemas para toda a população do mundo e não foi diferente para o Brasil. E o Tarcísio conseguiu aí trazer vários aviões da China, enfim, de muitos países, dos Estados Unidos, para que esses EPIs pudessem chegar aqui e atender aí a nossa população. Tarcísio, tá aqui, agora entrou. Bom, consegui agora achar o Tarcísio e começar a nossa live. Tarcísio, seja muito bem-vindo, vai ser um prazer enorme essa nossa conversa e eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo vão ficar muito felizes de saber aí o que você vem fazendo na sua pasta e mostrar a sinergia que nós temos entre a agricultura e a infraestrutura nesse governo do nosso presidente Jair Bolsonaro, né? E eu tenho certeza que as pessoas vão entender a dimensão do nosso país, os problemas que nós temos, o que nós já resolvemos, às vezes com pouca coisa, né, Tarcísio? Você tem aí conduzido as coisas de maneira que melhore a vida de todos aqueles que estão trabalhando, que estão no interior e que precisam sair da porteira para fora e escoar essa produção. E aí eu quero agradecer aqui de maneira muito especial o trabalho que o ministro Tarcísio e toda a sua equipe fez durante esse período aí de pandemia, junto conosco aqui no início, resolvendo o problema dos caminhoneiros, resolvendo o problema das pessoas, né? Não da infraestrutura, mas para que as pessoas pudessem ter segurança para trabalhar e para fazer o seu trabalho de maneira mais segura. Boa tarde, Tarcísio, é um prazer recebê-lo aqui para essa conversa, para esse bate-papo informal entre dois amigos, dois colegas que estão trabalhando com o mesmo objetivo. Boa tarde, ministra. Primeiro, uma alegria estar aqui. Hoje eu tenho até uma ilustre companhia, estou com o deputado Zé Vitor aqui de Minas Gerais, está do meu lado aqui acompanhando essa live. Né? Catamos ele aqui no Ministério, que está sempre aqui pedindo infraestrutura, né? Não, vamos participar de uma live aqui com a ministra Tereza. Esses mineiros gostam de pedir, viu? Oh. Meu amigo. Mas eu acho bacana, porque assim, o empenho, né, que eles têm demonstrado pela infraestrutura é bacana de ver e sempre pedindo coisas legais e que, felizmente, a gente está conseguindo atender. É uma honra estar com a senhora. É uma ministra que eu gosto muito de trabalhar porque contagia a gente pelo entusiasmo, pela energia, pelo profissionalismo, pela dedicação, pelo resultado. Então, saiba, ministra, que a senhora é um grande espelho para nós, um grande exemplo, né, a ser seguido, né, e se eu tivesse que eleger uma estrela guia aqui, um exemplo, seria a ministra Tereza Cristina, com toda certeza. E dizer o seguinte, no final das contas, foi muito bacana o trabalho agora durante a pandemia, porque a senhora sempre disse o seguinte, olha, não vai faltar alimento. E foi incansável, né, na lavoura, nos frigoríficos, porque a gente sabe o esforço que a senhora fez para que o agro funcionasse e, no final das contas, nós tivemos uma safra recorde, não faltou o alimento na prateleira de ninguém, não faltou o congelado, não faltou a carne, não faltou o feijão, o arroz. Né, isso foi muito importante e a parceria do Ministério da Agricultura com o Ministério da Infraestrutura foi muito importante. A gente conseguiu aí também garantir logística, escoar essa produção recorde para o exterior, né? Isso foi muito importante, e garantir o abastecimento
nesse período de crise, né, uma das mais severas que nós já enfrentamos. Então, foi uma vitória silenciosa do governo do presidente Bolsonaro, né? O presidente sempre bateu muito a questão de não deixar, né, que faltasse nada, de que se garantisse o abastecimento. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso e acompanhei muito de perto todo o seu esforço para que os frigoríficos estivessem com porta aberta, estivessem funcionando, as indústrias de embalagem, as indústrias de alimento, né, que a colheita não paralisasse, que a gente não tivesse solução de continuidade. E, felizmente, a gente teve um grande resultado. Tarcísio, nós ainda estamos continuando a batalha, né? Enfim, o início foi mais árduo, né? Mas eu sei que você e eu aí, cada dia a gente tem um leão novo para matar, né, e para resolver, e com certeza nós vamos juntos aí, depois, acho que mais um tempo, nós, se Deus quiser, estaremos livres dessa pandemia, dessa doença que já levou tantos brasileiros, mas enfim, que a gente sabe todo o esforço que todos estamos fazendo para que a gente possa passar da melhor forma possível. Bom não é, mas a gente tem que ter esperança, trabalho, né, cabeça em frente, um norte, e vamos passar por isso, se Deus quiser, vamos sair fortalecidos. Mas eu tenho aqui algumas perguntas importantes para fazer para você, que eu acho que é o que quem está aí nos assistindo está louco para saber. O agro, ele tem batido recordes de produção, como você já colocou. Esse ano nós tivemos 253,7. A última estimativa foi maior ainda do que a que nós tínhamos lá atrás, de 250 milhões de toneladas. Então, tivemos 3 milhões de toneladas a mais nessa safra, nessa penúltima estimativa. Um crescimento de 4,8%, equivalente a 11,6 milhões de toneladas a mais sobre a produção da safra passada. Tudo isso tem que ser carregado, tudo isso tem que sair, né, da lavoura, tem que ser colhido, tem que ser escoado. O carro-chefe dos grãos, hoje, no Brasil, é soja e milho, né? Depois nós temos aí vários outros produtos, algodão, enfim, mas o carro-chefe tem sido a soja e o milho, que garantem quase 90% da produção nacional. Eu queria te fazer uma pergunta, né? Falando um pouquinho sobre as exportações do agro, e aí o Ministério da Infraestrutura é fundamental, né, em toda essa cadeia, né, porque nós precisamos das estradas, das rodovias, né? Quem nos dera, e eu sei do seu trabalho e aplaudo e fico aqui torcendo pelas ferrovias para que elas aconteçam aí o mais rapidamente possível. A gente sabe que tudo isso é demorado, mas você tem feito com maestria, tirado do papel projetos que estavam parados, encontrado aí novas soluções, né, para que as ferrovias possam realmente acontecer no nosso país, deixar de ser uma lenda, né? E a gente vê trem trabalhando, andando na ferrovia, não o trilho ali, você não vê nenhuma movimentação. Então, eu queria dizer para você que a movimentação portuária também foi fantástica esse ano. Nos primeiros 5 meses, o setor movimentou 436 milhões de toneladas, o que representa um aumento de quase 4% em relação ao mesmo período do ano passado. E olha que nós só estamos no 8º mês do ano. Nós ainda temos o restante do ano para as coisas acontecerem, né? A maioria dos portos hoje é operada por privados, né? Segundo os dados da Agência Nacional de Transportes, a ANTAQ, Transportes Aquaviários, enquanto a participação dos portos públicos na movimentação de carga é de 35,2%, a dos portos privados é de 64,8%. E nós tivemos um embarque de soja muito grande. E a soja deve crescer o ano que vem. Nós devemos ter aumento dessa grande produção. Se São Pedro nos ajudar, nós teremos uma safra maior ainda, porque teremos uma área maior a ser plantada. A reforma da lei dos portos, ele traz essa legislação, é uma legislação eficiente nos moldes do resto do mundo. Como que ela pode impactar no agro? Bom, ministra,
A gente teve uma grande vitória agora, que foi a aprovação da medida provisória 945 no Congresso. Essa medida foi editada justamente para permitir que os portos funcionassem no momento de maior crise, né? Então, ela trouxe alguns comandos importantes para o enfrentamento da pandemia, como o afastamento de trabalhadores vulneráveis, idosos, portadores de doença crônica, com uma garantia de renda mínima pela média salarial dos últimos meses. Essa renda garantida pelos operadores portuários, que teriam seus contratos, então, revisados, né, reequilibrados por desconto na tarifa. E a gente aproveitou a medida provisória para trazer uma modernidade para o sistema portuário. Por quê? Porque nós vamos precisar de investimento na sequência, nós vamos precisar do emprego, nós vamos precisar responder por essa safra recorde. Então, algumas questões foram introduzidas, como a escalação eletrônica para trabalhadores portuários e uma maior flexibilidade para a gente fazer arrendamentos portuários. Então, a gente simplificou na lei o processo de arrendamento. A gente está permitindo, nós criamos algumas hipóteses novas para dispensa de licitação, para o caso, por exemplo, de cargas em consolidação, também para o caso de cadeias que são verticalizadas e a gente tem um operador exclusivo, que a nossa missão é permitir infraestrutura, dar infraestrutura para aqueles que têm, por exemplo, cadeias verticalizadas, que precisam ter um cais, precisam chegar, ter acesso portuário, né? Precisam operar a sua carga. E não faz sentido a gente ter um processo super lento, né, para viabilizar esse acesso portuário. Só para ter uma ideia, nós fizemos no ano passado 13 leilões de arrendamento portuário. Esse ano nós já temos aí 3 leilões que vão acontecer no final do mês de agosto e alguns processos já sendo autorizados no TCU. Então, a nossa expectativa é que a gente faça até o final do ano 24, mais 11 leilões de arrendamento, ou seja, somando tudo, no ano passado, esse ano, 24 leilões de arrendamento portuário. O seu governo que mais fez leilão de arrendamento portuário na história, de longe, disparado. Os nossos números são bem superiores ao que a gente já viu. No entanto, em um ano e meio, nós assinamos 59 novos contratos de adesão para terminais privados, o que representa um investimento de 5,8 bi. Então, essa distância que a senhora se referiu, por exemplo, 35% de movimentação em terminal em porto organizado público e 65% em terminais privados, ela tende a crescer muito nos próximos anos. E o que a gente está tentando fazer é dotar os portos organizados de uma maior flexibilidade para que a gente agilize o investimento. O que a gente está falando no final das contas? De mais terminais para fertilizantes, mais terminais de granéis sólidos, terminais, então, que vão movimentar grãos e, obviamente, uma carga de investimento muito grande, um aumento da capacidade de armazenamento, também de movimentação de carga, e isso vai gerar outros investimentos, como, por exemplo, o investimento em acesso rodoviário e ferroviário. Viabiliza esses investimentos em acesso, o que vai automatizar as operações portuárias e tornar, então, portanto, essas operações mais eficientes. A gente precisa responder a esse desafio que o próprio agro nos impõe, para acabar com aquela máxima, olha, somos eficientes da porteira para dentro e não eficientes da porteira para fora. Não, a gente vai ter que ser eficiente da porteira para fora também. E isso não nós não temos escolha, nós não temos alternativa, porque vamos cada vez mais sofrer a competição do resto do mundo, até em função do melhoramento genético, que no final das contas é um fator que tende a diminuir a nossa grande vantagem competitiva no futuro. Então, a gente tem que melhorar muito a nossa logística. Aquilo que foi aprovado na MP 945 é um caminho para que a gente comece a acelerar investimento nos nossos portos. Maravilha. Eu acho que todos os produtores rurais do Brasil esperavam isso por muito tempo. E eu fico muito feliz de participar do governo do presidente Jair Bolsonaro, né, junto com você, porque nós vamos tornando isso rapidamente, né, essa expectativa em realidade. O produtor achava até que nunca mais ia acontecer. E a gente vê que é possível com trabalho silencioso, mas que as coisas vão acontecendo. Esse ano, com toda essa safra, eu não vi grande fila de caminhões nos portos. E aí, Tarcísio, eu
eu quero te parabenizar. Eu acho que eu não te disse isso nas nossas conversas lá no início da pandemia, mas eu vi a preocupação do ministro Tarcísio com as pessoas, com os caminhoneiros, com o que eles precisavam de ter nas estradas, restaurantes abertos, enfim, ter um mínimo de infraestrutura para poder trabalhar. E é muito difícil, nem sempre a gente vê pessoas preocupadas com as pessoas, e sim, às vezes, só com o negócio, enfim. Então, eu vi a sua preocupação com as pessoas, com esses que dirigem os caminhões, que saem das suas casas, vão lá levar essas cargas até o porto e depois voltam e fazem isso centenas de vezes aí por ano. Lembro quando nós conversamos também com o setor privado, né, para fazer os pátios também com mais comodidade, para ter álcool gel, para ter luva, para ter máscara. Enfim, foi no início em que às vezes até o EPI estava difícil de se conseguir. Então, eu não gostaria de deixar passar mais essa oportunidade de dizer que 10 para você, juntamente aí com... Na verdade é para nós, né, ministra? Que eu me lembro da reunião que nós fizemos juntos, né? E a senhora também me ajudando aí a apertar os nossos embarcadores para que nos terminais próprios, nos terminais de terceiro, nos terminais em pool, a gente tivesse o mínimo de dignidade para aqueles profissionais que estavam garantindo a nossa logística, que é o caso dos caminhoneiros, né? Esses bravos profissionais com quem o Brasil sempre conta. Acho que a gente ainda faz pouco por essa categoria, mas eles estão no nosso radar. Eu acho que o presidente Bolsonaro tem nos orientado a construir uma agenda para esses caminhoneiros. Nós temos aí lideranças que têm nos ajudado muito, que percebem a nossa dificuldade e nos incentivam, eles têm tido uma atitude muito propositiva, até em função dessa abertura e do diálogo que o presidente proporcionou com a categoria. Então, e eles são merecedores de todo o nosso respeito, toda a nossa homenagem. Tarcísio, indo de novo para... Eu vi você assinando, acho que foi segunda-feira, junto com o presidente, a lei para cabotagem, né? Então, eu fiquei muito entusiasmada, porque me lembrei de que quando nós estávamos na transição, trabalhando, a gente já falava sobre cabotagem. Vai acontecer mesmo? A gente pode contar que isso vai funcionar, vai ser eficiente, que nós vamos poder fazer, vamos dizer, essa navegação mais barata entre os portos brasileiros? Não vai acontecer. O deputado Zé Vitor aqui, inclusive, está dizendo aqui que eles vão aprovar. Né? Tem que aprovar. A gente aperta eles depois, Tarcísio, pode deixar. Mas é o seguinte, a gente tem como objetivo o reequilíbrio da nossa matriz de transporte, e é um absurdo a gente não usar na plenitude da nossa característica, o tanto quanto a gente pode, esse imenso potencial de costa que nós temos. Então, é uma grande via marítima, né? Por isso que a gente batizou, é uma avenida, né? Essa ligação entre os portos, e poder usar isso no transporte, porto a porto. Por isso que a gente batizou de BR do Mar, né? Porque realmente é uma grande rodovia. Achei ótimo nome, BR do Mar. E a gente vai usar essa BR do Mar aí para fazer a ligação, para fazer um transporte que é muito mais eficiente, muito mais barato. O que a gente está fazendo? Rompendo com barreiras antigas do passado, dentro de uma lógica de reavaliação de política pública. Nós tínhamos sempre uma tendência a beneficiar a indústria naval brasileira para todos os segmentos, inclusive a cabotagem, mas isso não se mostrou efetivo ao longo do tempo. Por isso que, desde o ano passado, a gente está tomando medidas para tornar, para baixar o custo da cabotagem, tornar esse custo mais barato. Ano passado, nós zeramos o imposto de importação para as embarcações de cabotagem, e agora a gente vem com um projeto de lei que, basicamente, está atacando a questão dos afretamentos, para a gente tornar o afretamento mais barato. Então, a gente cria novas possibilidades de afretamento. Ter uma empresa brasileira de navegação vai ficar mais fácil. Com um contrato de afretamento, a gente vai poder ter a empresa brasileira de navegação. Isso significa que nós vamos ter mais players atuando no mercado e vamos criar facilidade para afretar casco nu, para afetar embarcações por tempo, que, no final das contas, reduz custo, que a gente vai se aproveitar do benefício de trabalhar com embarcações sem a suspensão de bandeira. As embarcações que vão operar segundo a regra do exterior. Ou seja, agora, preservamos
trabalho para marítimo, nós criamos incentivos, por exemplo, para a utilização do Fundo de Marinha Mercante para trabalho, por empresas estrangeiras, para trabalho de reparo, de docagem, isso é um estímulo à indústria naval. Estamos preservando a indústria naval no que diz respeito ao apoio marítimo, à navegação interior, ao apoio portuário, que são atividades onde a indústria naval foi extremamente eficiente e que terá grande impulso com a retomada do investimento no óleo e gás. Então, nós teremos muitas encomendas para o apoio marítimo, para o apoio portuário, e a gente, obviamente, ataca essa questão da cabotagem. O projeto está repercutindo muito bem no mercado, a gente tem recebido aí vários players já manifestando interesse em começar a fazer operações de cabotagem no Brasil. Players que não estavam ainda posicionados, que não atuam no nosso mercado, e a gente deve atingir com esse projeto de lei o nosso objetivo, que é um aumento da disponibilidade de frota. A gente deve ter um acréscimo de frota de 40% até 2022. E é um projeto muito equilibrado, que ele, de certa forma, em algumas situações, ele exige o lastro correspondente de bandeira nacional, e isso é uma blindagem para que, numa flutuação de mercado internacional, a gente não tenha um êxito de embarcações para fora e acabe desassistindo o mercado interno. Então, tudo foi muito bem pensado, está muito bem arranjado. Nós temos uma cabotagem que vem crescendo no Brasil, cresceu nesse primeiro semestre cerca de 11% no que diz respeito a contêineres, mas pode crescer muito mais. Nosso objetivo é que até o final do governo do presidente Bolsonaro, a gente saia dos 1.200.000 contêineres movimentados para 2 milhões de contêineres, 2.200.000 contêineres movimentados ano aqui na costa brasileira. Esse reequilíbrio da matriz vai representar diminuição de custo. A gente está atacando diretamente aquela questão do custo do Brasil. Amém, amém. Eu fico muito esperançosa quando eu vejo esses passos que a gente vem dando, né? E que o Brasil realmente vai entrar numa nova fase, enfim, baixando o custo e entrando, fazendo o que todos os outros países já faziam, e a gente, às vezes, nós estamos com uma âncora aqui no nosso pé. Eu espero que o Congresso vote, então, isso muito rapidamente, porque Zé isso Vitor dizendo aqui que vamos votar. Prioridade, Zé Vitor, é prioridade projetos desse tipo. Bom, já falamos de cabotagem, vamos falar de hidrovia. Né? O Brasil, a gente vê os Estados Unidos, tem lá o rio Mississippi, corta toda a área produtiva dos Estados Unidos. Então, eu estive lá visitando no ano passado uns produtores rurais e eles me disseram, olha, eu saio aqui da minha fazenda, eu colho de manhã aqui minha soja, ponho no meu caminhão, levo até ali o porto ali no rio Mississippi e volto para almoçar. Esse é o melhor dos mundos. Então, eles têm, vamos dizer, realmente o Mississippi deles é estratégico, né, para a produção americana e faz com que a soja lá, vamos dizer, o custo para escoar essa produção é muito mais barato do que a nossa. Então, eu queria te perguntar sobre as hidrovias. O Brasil tem aí algumas hidrovias funcionando, mas elas podiam ser muito mais eficientes. O que é que você me fala? Eu queria que você falasse primeiramente da hidrovia do meu estado, da hidrovia do Paraguai, que a gente sabe que tem uns problemas, ela vem funcionando, vem melhorando. Tem alguma coisa prevista no Ministério de Infraestrutura para melhorar a hidrovia do Paraguai? Tem, na verdade, uma hidrovia que hoje está movimentando cerca de 3.900.000 toneladas, mas tem um potencial muito maior do que isso. A gente deve iniciar um grande processo aí de dragagem, desobstrução na hidrovia, também sinalização e balizamento. A gente deve fazer intervenções aí no tramo norte, Passo do Jacaré, e deve licitar isso até o final deste ano. Então, a gente já fez o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a exploração da hidrovia do Paraguai. Já estamos trabalhando na autorização de alguns terminais privados, estações de transbordo de carga ao longo da hidrovia. Temos recebido aí alguns empresários com interesse de explorar essa hidrovia do Paraguai, vendo ali um grande potencial, de fato ela tem, e com recurso privado. E as obras de melhoramento, a partir do projeto que foi feito, já devem ser licitadas este ano. Então, ano que vem, nós vamos estar em pleno curso e a gente vai aumentar a capacidade dessa hidrovia e aproveitar o potencial que os nossos irmãos paraguaios já descobriram. E a gente também precisa usar essa hidrovia da melhor forma possível.
E falando nos nossos irmãos paraguaios, e a nossa ponte, Porto Murtinho, entre o Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho e Carmelo Peralta? Essa ponte é interessante, ela faz parte de um grande acordo. Esse acordo envolve duas pontes, a segunda ponte internacional de Foz do Iguaçu e a ponte no Mato Grosso do Sul, né, que é a ligação entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta. Na ponte de Foz, é uma ponte que o lado brasileiro de Itaipu está custeando, né, com interveniência aqui no Ministério da Infraestrutura, nós fizemos os contratos das obras e dos acessos, e essa obra está em execução, praticamente trabalhando lá em 3 turnos, e está andando muito bem. E no que diz respeito à ponte lá de Carmelo Murtinho, Carmelo Peralta, Porto Murtinho, nós já temos o lado paraguaio realizando os projetos de engenharia e nós aqui do lado brasileiro contratamos o acesso. Então o projeto do acesso já foi para licitação, a gente vai começar o desenvolvimento do projeto agora, né, que é fundamental, que é a ligação com a BR-267. Então, são alguns quilômetros ali de ligação, está em estudo e a gente pretende, então, em breve, estar com esse projeto em pleno andamento, para que assim que comece a construção da ponte, a gente já também comece a construção do acesso. Né? E, obviamente, isso vai, no final das contas, vai se transformar num grande corredor bioceânico rodoviário, aí no Mato Grosso do Sul. Isso faz parte lá da integração, né, da rota bioceânica, que também é um projeto mais ousado, mas que eu espero ainda estar viva para ver a gente chegar lá nos portos do Chile, viu? Então, vamos chegar. Então, é uma maravilha. Eu queria te perguntar só mais uma coisa sobre e as nossas hidrovias lá do norte do país. A gente já tem uma em pleno funcionamento, mas nós temos lá um potencial enorme. O que você me conta sobre isso? Bom, nós temos que usar realmente esse potencial grande, né? Por exemplo, nós temos a hidrovia do Tapajós, que está sendo bastante utilizada, quase 11 milhões de toneladas no ano passado feito por ela, e que só tende a crescer. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu estava no DENIT ainda como diretor, e ter visitado lá a Miritituba, na beira do Tapajós, e naquela época nós tínhamos um único terminal portuário com uma capacidade instalada de mais ou menos 3 milhões de toneladas. Hoje a gente tem mais de 15 milhões de toneladas instaladas lá e com vários projetos de terminais aqui em vias de autorização. Então, realmente, ela não tem a necessidade de grandes intervenções, a gente tem que fazer lá alguma coisa em termos de sinalização, balizamento, trabalhar o Estreito de Breves para permitir navegação noturna, mas é uma hidrovia que tem aí um grande potencial e esse potencial vai aumentar, primeiro, com a melhoria de condição da BR-163. Nós esse ano passado, no final do ano passado, no início desse ano a gente inaugurou, mas no final do ano passado a gente terminou a pavimentação da BR-163. Foi uma coisa extremamente significativa porque esse ano a gente já não teve aquelas filas de caminhão atolados que a gente se acostumou a ver ano após ano. E isso representou, no final das contas, uma melhoria da qualidade de serviço muito grande. Então, o caminhoneiro que passava 10 dias lá em fila, atolado, não passou mais. Então, ele fazia 2, 3 viagens por mês, ele está fazendo 6, 7 viagens por mês. Isso representou uma diminuição no frete da ordem de 26%. Beiramos lá os 30%. E agora a gente está discutindo a Ferrogrão. Então, tivemos aí, semana passada, uma semana de roadshow com investidores nacionais e estrangeiros, e me surpreendeu positivamente o interesse. Eu sabia que era um grande projeto de engenharia, mas o interesse foi muito grande, e, obviamente, é carga que vai chegar em Miritituba e que vai pegar a hidrovia do Tapajós. Tem outra hidrovia muito importante, que é a hidrovia do Madeira. A hidrovia do Madeira transportou, ano passado, 9 milhões de toneladas. Nós iniciamos agora as obras de dragagem da hidrovia do Madeira, então estamos dragando, né? Temos um contrato de dragagem para um período agora de 5 anos, é um investimento grande que o governo vai fazer ali, juntamente com a sinalização, com o balizamento. A BR-364, que dá acesso a Porto Velho e nos permite essa chegada na hidrovia do Madeira e depois, normalmente, o transbordo para o longo curso se dá em Itacoatiara, no Amazonas, está em estudo de concessão. A gente deve investir 8 bilhões de reais
na BR-364. Então, nós vamos aumentar ali a capacidade também. Então, a gente está falando de oferta de transporte. E temos a hidrovia do Tocantins. Fizemos a obra de recuperação da eclusa de Tocantins para deixar a eclusa funcionando. Estamos discutindo hoje o licenciamento do Pedral do Lourenço para fazer o derrocamento junto ao IBAMA. É assim que a gente tiver a licença, a gente inicia a obra de derrocamento para prover um canal de mais ou menos 140 metros de largura que vai perenizar a hidrovia, vai permitir o seu uso durante todo o ano, né, independente da estação. Aí a gente está falando do investimento de quase 700 milhões de reais para que a gente possa fazer o derrocamento e deixar essa hidrovia aí funcionando. Ou seja, nós vamos ter o nosso Mississippi também, né, que vai ser aí a hidrovia do Tocantins. Nossa, você já vou deixar de fazer algumas perguntas que já foram respondidas aí pelas suas explicações aí tão importantes. Isso mostra, eu fico, quando eu vejo isso tudo que tem para ser feito, eu vejo que o nosso país, né, nós não podemos atrapalhar, somos nós mesmo que atrapalhamos o Brasil. O Brasil é um negócio fantástico, né? Quando você olha a nossa dimensão, né, que nós somos um continente, e a gente vê aí o que nós ainda temos por fazer. Tem muitos países do mundo que já fizeram tudo. No Brasil ainda nós temos muito por fazer. Então, o Brasil realmente, né, vai receber investimentos. A gente tem um governo que está trabalhando de maneira muito séria para que as coisas aconteçam, saiam do papel, né, e que a iniciativa privada possa contribuir, né? O Estado tem que sair de uma série de coisas que ele tem que regular, ele tem que fiscalizar, mas quem tem que fazer é a iniciativa privada. Então, eu fico assim muito orgulhosa de poder participar, Tarcísio, nós participarmos nessa equipe com o presidente e de deixar aí um legado aí para que o Brasil realmente retome o caminho aí do desenvolvimento, enfim, e da esperança de que realmente nós não somos o país do futuro, nós já somos o futuro, né? Nós já estamos fazendo acontecer. Fala um pouquinho para mim das ferrovias, você falou aí um pouco da Ferrogrão, de como é que ela se encaixaria aí, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais. Você já retomou a Norte-Sul. Outro dia nós sobrevoamos juntos com o presidente lá a Transnordestina, retomando de novo aí os trabalhos. E, enfim, nós temos aí muitas coisas de ferrovia que eu acho que o Brasil já teve no passado, foi um país que teve a ferrovia como sua marca, né? E depois nós abandonamos aí esse modal e fomos para o rodoviário, mas agora a gente vê que nós estamos voltando aí, retomando, antes tarde do que nunca, esse modal tão importante que é a ferrovia. Você aí destravou também, prorrogou aí esse projeto da Malha Paulista, tão importante para os estados aí da região sudeste, de uma parte do centro-oeste. Então, fala um pouquinho para a gente sobre as ferrovias e esse projeto todo. Depois eu vou te perguntar um pouquinho sobre o Mato Grosso do Sul, porque tem muita gente aí do meu estado, eu tenho que puxar a brasa para a minha sarda, né, para a minha sardinha. Então, Tarcísio, conta um pouco para a gente aí dos seus projetos sobre ferrovia. Bom, ministra, a gente aqui não é mineiro, mas gosta de trem. Né? Então, é o seguinte, a gente tem um objetivo, né, de reequilibrar a matriz de transporte, e a ideia é dobrar a participação do modo ferroviário na matriz em 8 anos. Né? Isso com os investimentos que nós estamos fazendo agora. A primeira grande vitória foi ano passado, o leilão da Ferrovia Norte-Sul. Depois de tanto tempo, né, sem empreender em ferrovia, nós fizemos um leilão bem sucedido. Tivemos aí uma ferrovia que foi vendida com 100% em cima do valor de outorga, né, por 2,7 bi, e que está gerando agora um investimento de 2,8 bi. Na conclusão de obras, na aquisição de material rodante, na resolução de passivos, nos sistemas de comunicação e segurança. Essa obra hoje está em andamento, né, uma concessão que está indo de Porto Nacional à Estrela do Oeste. E a boa notícia, não paramos absolutamente nada nesse período de pandemia, e ano que vem ela está com a obra concluída e operacional. Então, no final das contas, essa ferrovia pronta, ela proporciona uma ligação do Porto de Itaqui, no Maranhão, até o Porto de Santos, em São Paulo.
a gente vai começar a ver contêiner saindo, né, carga industrializada de São Paulo, de alto valor agregado, ou que chega importada via Porto de Santos, passeando de contêiner em direção ao centro-oeste brasileiro e vice-versa. Carga frigorificada saindo de contêiner do centro-oeste em direção ao Porto de Santos. Fertilizante chegando, fertilizante voltando. É isso mesmo. E são aqueles contêineres empilhados, né? A gente fez os investimentos em pontes, viadutos, quer dizer, aumentou a altura para que essas composições com contêiner um em cima do outro, né, pudessem trafegar. Então, é uma coisa muito bacana. Vai ser uma grande coluna vertebral ferroviária. Aí a gente precisava, primeiro, cuidar da chegada. E a chegada é a Malha Paulista. Fizemos a prorrogação do contrato da Malha Paulista, mas essa prorrogação vinculada a contrapartidas importantes, né? Uma contrapartida importante é muito investimento na linha tronco, ou seja, nós vamos duplicar toda a linha de Tirapina para Santos, nós vamos ter uma série de investimentos em contornos, em pátios. Isso significa que nós vamos dobrar a capacidade da ferrovia. Vamos sair de uma ferrovia que tinha 35 milhões de toneladas ano de capacidade, com uma ferrovia com 75 milhões de toneladas ano em 5 anos. A gente vai poder chegar a 105, 110 milhões de toneladas. Estamos prevendo 2 bilhões de investimento em acesso rodoviário e ferroviário no Porto de Santos. O Porto de Santos, então, vai contar com uma grande pira ferroviária e com feixes ferroviários que vão atender os terminais da margem direita. Isso vai automatizar a operação no Porto de Santos. A margem esquerda já tem uma operação com trem, nós vamos trazer essa operação também para a margem direita. Né? A gente já faz uma quantidade de fertilizante na margem esquerda, nós vamos conseguir aumentar muito a quantidade de movimentação de fertilizante na margem direita. Estamos fazendo também a recuperação do ramal de Colômbia e o ramal de Panorama. E é interessante a gente pensar nessa prorrogação da Malha Paulista pelo seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, falando um pouquinho do Mato Grosso do Sul, nós temos ali Três Lagoas, um local que está crescendo muito, onde nós temos uma importante produção ali de celulose e que pode ser atendida por um ramal ferroviário. E qual é a estratégia ali? Fazer uma ligação de Três Lagoas até Aparecida do Taboado. Em Aparecida, a gente se conecta à Malha Paulista, pode descer pelo tronco principal, por exemplo, com o trem carregado. E o trem descarregado pode seguir para um outro ramal que nós vamos recuperar, que é o ramal de Panorama. Então, de Panorama, a gente liga Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Malha Paulista, Panorama. A gente cria um carrossel. E é bitola larga, né? É bitola larga, Panorama. Bitola larga. Exatamente. Tanto o ramal de Colômbia, o ramal de Panorama, a linha tronco da Norte-Sul, a ligação com a Ferrovia Norte-Sul e com a Ferro-Norte, bitola larga. Demos um outro passo muito importante, que foi a prorrogação antecipada dos contratos da Vale, Estrada de Ferro dos Carajás e Estrada de Ferro Vitória Minas. Com esses contratos, nós vamos ter contrapartidas muito importantes, como, por exemplo, a construção do ramal Cariacica-Anchieta, no Espírito Santo, para movimentar o Porto de Ubu, e a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste. A gente deve ter a licença de instalação agora, no mês de setembro. O IBAMA tem trabalhado muito bem. Eu acho que, do tempo que eu lido com infraestrutura, eu nunca vi o IBAMA tão técnico e tão eficiente. Então, eu tenho que render a minha homenagem, a gente às vezes reclama de licenciamento, aos profissionais que lá estão fazendo um trabalho primoroso. A gente deve ter a LI agora em setembro, então no ano que vem a gente vai ter obra na Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, de Água Boa até Mara Rosa, em Goiás. Então a gente está ligando o Vale do Araguaia à Ferrovia Norte-Sul. E isso é interessante porque a Vale vai construir a ferrovia. Ela vai pagar a outorga dela, construindo ferrovia, fazendo uma ferrovia nova para nós. E o mais interessante, quando a ferrovia estiver pronta, o que nós vamos fazer? Nós vamos licitar a operação. Vencemos o risco de engenharia, aquilo que tornava ela não atrativa, que fazia com que o VPL dela, valor presente líquido, fosse negativo. Ela passa a ter valor presente líquido positivo. Eu licito e ganho uma nova outorga, que eu vou reinvestir. Vou fazer outro ramal ferroviário, provavelmente. Eu já vou levar essa ferrovia, então, até Lucas do Rio Verde, que no futuro vai ser o grande entroncamento ferroviário brasileiro. Vai ser a nova Bauru. Né? Nós vamos ter a Ferrogrão, a FICO e a Ferronorte se ligando, né, se conectando lá em Lucas do Rio Verde. Nós vamos dar 3 opções diferentes ferroviárias, né, de operadores ferroviários para aquele produtor do Mato Grosso.
né? E uma outra coisa que nós estamos fazendo, eu vou pegar a outorga da prorrogação da FCA e vou conectar a FIOL à Ferrovia Norte-Sul. Quando a gente fizer a concessão da FICO, nós vamos fazer o sistema FICO-FIOL. Então, nós vamos ter nós vamos proporcionar para o Mato Grosso, para Goiás, para o Oeste Baiano, uma ligação até o Porto de Ilhéus. Então, o produtor do Mato Grosso, no futuro próximo, né, ele vai poder escolher, bom, vou sair de ferrovia para Miritituba, vou sair de ferrovia para Itaqui, vou sair de ferrovia para Ilhéus, vou descer de ferrovia para Santos. E fora isso, a gente deve fazer a prorrogação da Malha Sul. Na Malha Sul, a gente recupera o ramal de Cruz Alto, o ramal de Uruguaiana, liga isso com o Porto de Rio Grande, recupera todo o tronco sul, ligando o Rio Grande do Sul até o terminal de Sumaré, em São Paulo, faz a conexão com a Ferroeste, que já tem a sua ligação para o Porto de Paranaguá. No futuro, vai ser imprescindível ter um ramal descendo, totalmente repotencializado até o Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E essa ferrovia, a Ferroeste, vai subir até Maracaju, lá no Mato Grosso do Sul, porque a logística ali do meião do Mato Grosso do sul do Mato Grosso do Sul, vai ser descendo de ferrovia em direção ao Porto de Paranaguá. Essa é a grande vocação. E daqui a pouco a gente vai estar roubando carga dos nossos irmãos paraguaios por ferrovia aqui também. Então, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu acho que eles querem isso. O Paraguai vem crescendo muito também, o agronegócio, a soja, boi, enfim. Então, é importante, né? Bom, Tarcísio, eu acho que você já me respondeu quase todas as minhas indagações. Eu acho que estou vendo aqui o que está chegando aí de mensagem, o pessoal agradecendo. Eu acho que essa conversa nossa é uma conversa de esperança para o Brasil. É uma conversa para mostrar o potencial, o que nós temos para fazer, né? E o que os brasileiros, o que as pessoas podem, as oportunidades que vão surgir com tudo isso que vai ser feito, que será feito. E isso, gente, não é um tempo muito longo, não. Nós estamos falando aí de quê, Tarcísio? De que tempo para que essas coisas aconteçam? De quanto a quanto tempo? A gente está falando de 5 anos, assim, a gente começa agora, adianta muito agora nesse mandato do presidente Bolsonaro, a gente está falando de 4, 5 anos para frente, a gente vai ver boa parte desses investimentos materializados. Tem um troço interessante, fui com um evento que abaixou desse atrás, e uma das perguntas foi a seguinte: olha, em quanto tempo a gente vai levar, você espera ver o Brasil com uma logística de primeiro mundo, né? Com ferrovia, com portos eficientes, etc., uma logística moderna? Vai acontecer em 30 anos, em 50 anos? Eu fiz uma provocação, isso foi ano passado, eu disse assim, não, em 3 anos. É óbvio, não são 3 anos, mas assim, a gente está plantando alguma coisa que em 5, 6 anos a gente vai ver uma forte repercussão. A gente vai desabar esse valor do frete, nós vamos desabar esse custo Brasil, e isso é um compromisso que a gente tem com aqueles colonos lá que acreditaram no Brasil, que saíram lá do Sul, foram desbravar, foram lá para o Centro-Oeste, sem nada, com a cara e com a coragem. E hoje, quando a gente vai lá, a gente tem um choque de Brasil que dá certo. E a gente vê assim, puxa vida, nós temos que fazer para esses caras. Eles estão fazendo muito pelo país. A gente tem essa responsabilidade. E é essa motivação que o governo Bolsonaro está trabalhando e a gente tem que fazer a diferença por isso. Bom, Tarcísio, você já falou do Mato Grosso, falou da Ferrogrão. O Mato Grosso hoje é o nosso o estado maior produtor de soja, maior produtor de milho, enfim, algodão, produz, campeão de boi, enfim, tem um rebanho, o maior rebanho brasileiro também, e é um estado que precisa muito de logística. Você, quando terminou lá a BR-163, com uns 90 quilômetros, não me lembro mais, mas acho que é isso, né? Você fez a diferença para aquele estado, o governo, terminando essa obra, fez a diferença. O Mato Grosso é um estado que tem o tamanho da Alemanha e da França juntos, né? Então, é um estado enorme. Então, a gente vê aí as possibilidades que o estado terá quando tiver, vamos dizer, todas essas ferrovias aí integradas
e com essas várias saídas aí para os portos, internamente e também para os portos. Então, eu fico muito feliz de poder ter conversado com você hoje, nesse momento aqui. Nós tivemos que adiar essa live 2 vezes, eu acho, porque as nossas agendas são muito corridas, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, puderam hoje ter uma aula, né, do que nós temos aí, o potencial, o que está sendo feito, né, e o que isso vai gerar de emprego, de renda, enfim, de esperança para as pessoas que moram no interior do Brasil, não só para o agronegócio. É o Brasil que a gente sempre esperou, o Brasil do presente, não mais o Brasil do futuro, aquele futuro longe que nós tínhamos lá. Então, eu quero deixar aqui esses momentos finais para você fazer as suas considerações, te agradecer muito, eu acho que foi muito bom, né, para todos nós que estamos aqui, e muito obrigado por ser esse parceiro, esse colega, amigo que você é, parceiro do Ministério da Agricultura e da Agricultura Brasileira. Ainda não retorno. Bom, ministra, primeiro eu que agradeço, né? Eu acho que se fosse possível a gente tinha que fazer uma live dessa todo dia, ou pelo menos uma por semana, né? Assim, porque a gente realmente se enche de esperança, de motivação. A senhora é um grande exemplo para todos nós. Eu aprendo todos os dias várias lições, né? A lição da sabedoria, da serenidade, da perseverança, do profissionalismo, da competência. Acho que não está no Ministério da Agricultura todo, porque representa, no final das contas, uma classe de brasileiros, né, que é perseverante, que produz, que faz a diferença, que tem sido importante para o Brasil. Acho que temos muito o que fazer. O presidente Bolsonaro é um cara motivado, que também veio para fazer a diferença, também um nomeado, um escolhido. Né? É um fenômeno, não tem outra explicação. Acho que talvez seja o termo que o defina melhor. É uma maneira da gente reafirmar o nosso compromisso com esse setor tão importante. Nós temos a necessidade de prover logística, e eu acho que, se eu pudesse sintetizar a live de hoje numa palavra, eu vou usar uma palavra que a senhora usou, que é esperança. E é isso. Nós temos a esperança de estar produzindo, de estar entregando um Brasil melhor, de estar produzindo, deixando legado. Eu acho que essa é a nossa missão aqui. É muito ruim a gente passar por aqui e ver que o tempo passou, passamos em vão, não fizemos nada, não somamos, não plantamos. A gente tem que somar. A gente tem que pegar o nosso bastãozinho, correr o máximo que a gente pode para entregar para alguém uma situação muito melhor do que a gente recebeu. E o Brasil não vai ser o eterno país do futuro. E a nossa geração não vai ser a perdida, vai ser a geração que transformou. Então, eu fico muito motivado, né? A senhora nos enche de motivação, o brilho que a senhora tem é um gigante, né? E a gente realmente fica extremamente feliz. E vai dar certo. O Brasil vai dar certo, a gente fica muito feliz por isso. Obrigado, Tarcísio. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer a todos que participaram com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim e para o Tarcísio, o nosso tempo é curto, as nossas agendas são muito intensas, mas eu acho que a gente tem obrigação, Tarcísio, de mostrar o que esse governo está entregando e mostrar isso, a esperança, o que está sendo feito por esse nosso país e o presidente Jair Bolsonaro, que nos deixa trabalhar, né, Tarcísio? A gente tem aqui uma liberdade para trabalhar e para fazer acontecer. Então, muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, um bom final de semana, a partir de amanhã, que amanhã ainda tem que trabalhar, é sexta-feira. Um bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima live, que eu acho que vai ser difícil ter uma tão boa quanto essa, Tarcísio. Tchau.